Estamos entrando ao vivo, faltam ainda 4 minutinhos, né, para a nossa transmissão. Eu já iniciei a transmissão aqui, só para a gente não ficar na dúvida se a gente ia entrar ou não online. Mas vamos aguardar esses 4 minutinhos para a gente dar início à nossa reflexão, né, de hoje, que Deus ele possa estar falando conosco, né? Temos aqui a Vânia, aqui ao fundo, né, a Kátia, né? Vamos estar daqui a pouquinho louvando ao Senhor. Amém? Olha, já temos a Vanessa, a Sabina, Pai Senhor. Amém? Estamos aqui aguardando, né, mais uns 4 minutinhos aqui e a gente vai entrar. Nesses 4 minutinhos dá pra gente cantar um louvor, né? Grande, vamos cantar grande aqui, para aquecer as vozes. Aí a gente aquece as vozes enquanto, né, passa esses 3 minutinhos aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Bom, vou colocar aqui para melhorar o áudio. Pai Senhor, irmãos, todos estão conseguindo nos ouvir? O áudio tá bom? Depois eu vou tirar um pouquinho o microfone para a gente tentar captar aqui do ambiente, né, para pegar o espaço. Mas agora vocês estão escutando? Sim ou não? Estão colocando aqui. Carlos Romanos, parece que o som está super baixo. Com o microfone melhorou. Isso.
agora sim. Legal. Então faz o seguinte. Oi? Tá. Não, na hora do louvor, né? Cantar mais alto? Tá bom. Bom, irmãos, a gente vai tentar cantar um pouquinho mais alto aqui, só para captar, e na hora da mensagem já, daqui a pouquinho, eu já coloco o microfone e vocês vão ouvir super bem, tá bom? Vamos ver se a gente consegue captar o áudio aqui do ambiente. Vou pedir para as meninas aqui colocar, dar uma lubrificada na garganta, tá bom? Deus abençoe vocês. E professor Marçal, eu estou vendo aqui. Legal, professor. É um amigo nosso lá do Senai que está presente também. Bem-vindo, seja bem-vindo. Irmãos, eu não sou muito bom para cantar, né? Eu sou meio desafinado, por isso que eu queria deixar aqui o som do ambiente para as meninas. Então vocês vão ter que me aguentar aí. Eu preferia a Vânia ou a Kátia aqui cantando, porque, né, eu cantando eu não sou muito bom não. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito,
Amém, amados? Eu quero fazer uma oração para iniciar com os irmãos. E antes da oração, já quero expor qual que é o livro que nós estaremos meditando, para que você separe a sua Bíblia, né, e separe o texto. Nós vamos ler o texto que está no livro de Provérbios, no capítulo 24. Tá? Provérbios, no capítulo 24. Tenho certeza que Deus ele vai falar conosco. Amém? Os irmãos ainda estão colocando que o som estava muito baixo, é porque a gente tinha tirado o microfone para cantar aqui. Acho que agora vocês devem estar ouvindo bem, sim ou não? Isso, amém. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite, Senhor Deus, a tua igreja está reunida em casa, cada um em seus lares, outros talvez, Senhor, estão vindo do serviço, outros podem também estar no seu serviço, muitos trabalham à noite, mas, Senhor Deus, independente de onde eles estiverem, nós oramos e pedimos que o teu Santo Espírito que habita em nós possa, nesse momento, Senhor Deus amado, trabalhar no coração, na mente, no sentimento, Senhor Deus, na razão desses amados irmãos, para que possam compreender, Senhor Deus amado, o teu querer, a tua vontade. Que nesta noite, Senhor, eu simplesmente seja um canal, Senhor Deus amado, para a transmissão da tua palavra, da tua vontade. Eu tenho certeza, Pai amado, que em tempos de crise como o que estamos vivendo, precisamos, Senhor Deus amado, da orientação da tua palavra. Precisamos, Senhor Deus amado, de estarmos, Senhor Deus amado, atentos ao teu querer, à tua vontade, para que assim possamos, Senhor Deus amado, estarmos bem. Então, Senhor, nós oramos desde já, e que o teu Santo Espírito, Senhor Deus amado, ele possa direcionar essa palavra no coração, na vida de cada irmão, e esses irmãos possam, Senhor Deus amado, ser transformados, ser, Senhor Deus amado, edificados por esta palavra. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler então Provérbios 24, eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 14. Tá? Então a nossa reflexão de hoje vai ser até o versículo 14. E eu oriento os irmãos para que possam depois fazer toda a leitura do capítulo, né? Esse é um capítulo muito, muito rico. Toda a Bíblia, né? Ela tem tesouros, né? Que às vezes a gente é como se fossem tesouros escondidos, né? Porque a gente lê uma vez, lê depois o mesmo texto a segunda vez, a terceira vez, e sempre Deus ele vem trazendo um novo ângulo de visão. Deus ele vem mostrando e desvendando coisas que às vezes a gente não viu pela primeira leitura do texto. Bom, não tenhas invejas do ímpio, nem deseje a companhia deles, diz o primeiro versículo. Versículo 2. Pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra
os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. Esse é o texto de Provérbios. Agora, nós vamos falar sobre as fases, né, e as partes que esse texto ele traz para a gente. O título que foi colocado para mim, o pastor Neném, ele passou e ele colocou para a gente o título de que em 2021, mais poder do Espírito Santo para superar as dificuldades da vida. Deixa eu só, a Vânia falou que a voz aqui está um pouquinho baixa, irmãos, deixa eu tentar ver se eu consigo aqui aumentar um pouquinho aqui no microfone. Eu coloquei a sensibilidade um pouquinho mais alta aqui. Vamos ver se melhora aí. Deixa eu aproximar mais aqui. Primeiro, irmãos, como nós podemos superar as dificuldades da nossa vida? Com certeza, foi justamente isso que foi posto para a gente, através do Espírito Santo. Mas a obra redentora de Deus em nossas vidas, do nosso Senhor Jesus Cristo, ela também faz com que tenhamos um modo de vida diferenciados das pessoas desse mundo. Então, a primeira pergunta eu coloquei aqui, como superar as dificuldades da nossa vida diária? Para superar as dificuldades da nossa vida diária, precisamos exercitar alguns aspectos relacionados tanto ao nosso ser exterior como interior. Dentre vários aspectos a serem exercitados, eu quero, nesta noite, ressaltar pelo menos 3 desses aspectos. O primeiro aspecto a ser ressaltado é a sabedoria. O segundo, estratégias, né? E o terceiro, força, né? Observe que o tema é mais poder, né, do Espírito Santo. Então, dentro disso, eu coloquei aqui, né, o que o texto expõe. Na realidade, nós vamos ver que o texto de Provérbios, ele traz essa temática. Está implícito dentro desse texto a questão de sabedoria, estratégia e força. Mas antes de começarmos a falar sobre sabedoria, estratégia e força, nós temos alguns pressupostos que foram levantados pelo escritor de Provérbios já no versículo 1 e versículo 2. Antes de falar sobre sabedoria, então, a gente precisa falar sobre esses pressupostos. O texto que vamos ler começa com esses pressupostos. O que é um pressuposto? É aquilo que a gente pode supor de forma antecipada, né? É uma conjectura, uma suposição. São circunstâncias ou fatos que levamos em consideração para começar a discussão de um assunto. Então, basicamente, o escritor de Provérbios, ele começa com algumas coisas que ele entende ser ponto passivo, né? Que ser coisas certas. Então, para que a gente possa conversar sobre esta palavra, eu vou precisar invocar, primeiramente, alguma coisa de você que está em casa.
E o que eu quero invocar? Eu quero invocar a sua fé na palavra de Deus. Ou seja, preciso que você inicie o entendimento desse texto, no mínimo, pressupondo, primeiramente, que quem inspirou esse texto e toda a Bíblia foi o próprio Deus. Porque com este entendimento, nós temos uma coisa que é incontestável para que a gente possa realmente refletir. E o que é? O que é incontestável com o entendimento de que a inspiração foi dada pelo próprio Deus é a autoridade que esse texto tem. Então, irmãos, se nós não entendermos isso, que existe autoridade nesta palavra e que ela foi inspirada pelo próprio Deus, tudo o que eu vou falar ou tudo que nós vamos comentar nessa noite torna-se inútil, né? Não tem validade para a sua vida. E o contrário também é verdade. Se você crer que essa palavra é inspirada por Deus, que foi o próprio Deus que a colocou nas Escrituras para que você pudesse hoje e em vários outros momentos da sua vida ler e entender e trazer essa autoridade para a sua vida, você vai viver de forma totalmente diferente. E tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar muito e muito em sua vida. Texto de Provérbios 24, no versículo 1 e versículo 2. Ele fala assim: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Primeiramente, a gente precisa entender quem são os ímpios, né? Porque nem todos aqueles que não são de forma proclamada cristão são ímpios, né? Na realidade, no sentido literal da palavra, né? Porque às vezes a gente entende assim, fala assim, uma pessoa ímpia é aquela pessoa que não frequenta a igreja, que não professa, de repente, a religião cristã. Existem muitas pessoas que estão fora da igreja, mas se você perguntar, ela fala assim, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, né? Então, vamos dizer, né, existe o católico não praticante, hoje também existe o cristão não praticante. Mas a questão a questão aqui imposta não é essa. Quando o texto ele se refere aos ímpios, ele fala sobre aqueles que possuem falta de piedade, né? Por isso que eles chamam de ímpios, né? Eles são impiedosos, né? Então, essa a questão central do tema ímpio. E aqueles que têm falta de piedade, ou seja, os ímpios, eles são pessoas que possuem também falta de respeito, de amor a Deus e também ao que é sagrado. Essas pessoas, o ímpio, ele tem desprezo pela própria religião. Lembrando que, segundo Tiago, né, escreveu, às vezes nós proclamamos, né, eu, por exemplo, também já cheguei a falar assim, eu sou cristão, não sou religioso. Mas se a gente olhar na Bíblia, o próprio Tiago, ele escreve no capítulo 1, versículo 27 de sua epístola, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, existe sim uma religião pura, existe sim uma religião verdadeira. E é essa que está citada aqui na epístola de Tiago. Então, somos religiosos? Sim, somos religiosos, como Tiago escreveu. Somos pessoas que precisamos entender que temos um Deus, e esse Deus é o nosso Pai. Precisamos entender que existem muitas pessoas, não só viúvas ou órfãos, que precisam, em suas tribulações, ser atendidas, mas muitos irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças, muitas pessoas, existem pessoas em hospitais, existem pessoas em presídios, existem várias instituições de idosos que têm pessoas que precisam de visitas.
E Tiago fala que a religião pura e verdadeira é a que faz, né, que coloca em prática esse mandamento do Senhor, de amar ao próximo e assim agir em função do próximo. Então, o ímpio é justamente aquele que se opõe a tudo isso. Enquanto você respeita a Deus, ele não respeita a Deus. Enquanto você tem respeito por essa religião, ele também tem desprezo pela religião, né? Enquanto nós amamos a Deus e amamos aquilo que é sagrado, essas pessoas elas querem de forma depravada, né, expor as suas vidas e expor o sagrado ao ridículo também. Tá? Então, essas são as pessoas ímpias. O texto também expõe o fato de não termos inveja dos ímpios. Não ter inveja dos ímpios é não ficar com nenhum tipo de desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade deles, né? Quando eu estava colocando essa frase aqui, eu lembrei de Malaquias, né? Quando Deus ele fala que tinha abençoado o povo, que Deus ele tinha escolhido a nação de Israel e o povo reclamava, né, de Deus, falava assim, no que somos abençoados? Porque eles olhavam as outras nações que estavam sendo abençoadas, que tinham, né, posses, e eles questionavam a Deus, no que fomos atendidos, no que fomos abençoados, né? E Deus, ele simplesmente expôs que ele poderia ter rejeitado toda uma nação, que era a nação de Israel, e, pelo contrário, ele escolheu essa nação, né, através de Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós, às vezes, também podemos cair nessa cilada do inimigo, de ficarmos desgostoso por conta de olharmos a felicidade e a prosperidade de pessoas que não querem saber nada de Deus. Só que esse texto, ele fala justamente isso. Não tenha inveja dos ímpios. Então, não fique com nenhum tipo de desgosto provocado pela felicidade ou pela prosperidade deles. Não ter inveja dos ímpios também é não nutrir o desejo irrefreável de possuir ou gozar de alguma coisa que é deles. Tá? Então, esse texto, ele traz esses alertas, são alguns pressupostos que a gente precisa ter para começar a ter uma vida abençoada, a termos uma vida cheia do Espírito Santo. O texto prossegue dizendo, nem deseje a companhia deles. Agora, olha só, amados, se a gente olhar simplesmente assim e corrermos, né, para o próximo versículo, a gente não consegue conjecturar ou entender o que realmente esse texto está dizendo. Porque o que seria companhia deles? Ó, se a gente for no dicionário e a gente pegar o que significa companhia, a gente vai ter algumas interpretações. Eu coloquei algumas que eu entendo caber dentro desse texto. Então, olha só, companhia, presença de um ou mais indivíduos junto de outros. Então, nesse primeiro entendimento, o que o texto diz é assim, você não deve se estar, né, ou se manter junto, né, na presença de um ou mais indivíduos ímpios. Tá? Lembrando, a gente não está falando aqui de pessoas não crentes, né? Porque existem muitas pessoas não crentes que elas tenham respeito, elas têm uma admiração, elas têm até vontade de se render ao cristianismo, mas ainda não se entregaram a Deus. Né? O ímpio é aquilo que a gente colocou, expôs para vocês. Claro que, de um modo geral, às vezes, quando a gente fala a palavra ímpio, a gente está se referindo ao não cristão, mas ela
de fato se refere a um não cristão, mas que não simplesmente não é um cristão, mas além de não ser um cristão, ele odeia tudo que é professado pelo cristianismo. Então, ele fala assim, primeiro, presença de um ou mais indivíduos. Então, quando o texto prossegue dizendo, nem deseje a companhia deles, beleza? Então, porque hoje existem pessoas crentes, irmãos, irmãs crentes, jovens, adolescentes crentes, que eles preferem estar com pessoas ímpias, né? Pessoas do mundo, pessoas que não querem saber de Deus, do que a companhia de pessoas que querem ou têm a sua vida na presença de Deus. Então, isso também é um alerta, né? Por quê? Porque muitas pessoas hoje estão tendo problemas em suas vidas justamente por isso. Por quê? Porque desejam e são influenciadas por pessoas ímpias. Você vive mais tempo com pessoas ímpias do que mais tempo com pessoas cristãs, pessoas que professam a fé, que têm a prática em sua vida do cristianismo. Essas pessoas que professam a mesma fé que você, que servem a Deus e têm a prática, elas têm muito mais para te ensinar do que uma pessoa ímpia. Então, por isso que o texto ele já parte desse pressuposto, que você não deve desejar a companhia deles. Mas não para por aí. Companhia também significa convivência ou trato íntimo, né? Então, uma pessoa, de repente, ela pode ter problemas em relacionamento, ou ter problema com seu filho, e ao invés dela chegar e conversar, de repente, com o pastor da sua igreja, conversar, de repente, com um líder, né, que é referência na sua igreja, uma pessoa cristã, uma pessoa de vida exemplar, né, e que realmente pode te dar orientações segundo a palavra de Deus, às vezes prefere ter um trato íntimo, né, expor a sua intimidade, às vezes para uma pessoa ímpia. E o texto, ele prossegue dizendo, não deseje a companhia deles, ou seja, não conviva, não trate de forma íntima, né, as pessoas que são ímpias. Por quê? Porque em vários momentos os conselhos que elas vão te dar não são conselhos que trarão benefícios para a sua vida. Pelo contrário, trarão, às vezes, uma ruína, né, para a sua vida. Uma outra coisa que tem a ver com companhia também é a associação de pessoas, né? Grupo organizado reunido em torno de um fim comum. Ou seja, então eu posso ter uma associação artística, posso ter uma associação religiosa, posso ter uma associação cultural, ou eu posso até também falar que um partido político é uma associação de pessoas, né? Onde pessoas se associam com um ideal. Então, é importante também a gente analisar isso, porque o texto ele prossegue dizendo, nem deseja a companhia deles. Então, é difícil hoje, por exemplo, a gente entender que, por exemplo, um músico cristão ele consiga também trabalhar no mundo artístico secular, né? Eu sei que existem muitos músicos cristãos, existem muitos profissionais que hoje estão dentro da igreja, mas também vivem em mundo secular, em shows seculares. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ele fala assim, ó, nem deseje a companhia deles, quanto mais trabalhar com eles, conviver com eles, ter uma associação com eles, né? Então, é um cuidado. Lembrando que é a palavra do Senhor que está expondo isso, né? Nós estamos somente refletindo sobre ela. Então, devemos ter muito cuidado nesse aspecto. Uma outra coisa que, por fim, também significa companhia, é um tipo de sociedade comercial, né? Ou industrial formada por sócios ou acionistas. Quantas pessoas, amados, têm problema quando abrem uma empresa, né? As pessoas, às vezes, elas procuram uma outra pessoa para se associarem, e, às vezes, essa sociedade ela não dá bem, não dá bons frutos, né? Por quê? Porque, às vezes, uma pessoa tem um tipo de cabeça e outra pessoa tem um outro pensamento completamente diferente. Agora, vamos pensar em um cristão, né, que faz uma sociedade com uma pessoa ímpia.
você, cristão honesto, e de repente a pessoa ímpia é desonesta. Você, por exemplo, cristão, que é realmente dentro da sua empresa, pagar todos os seus impostos certinho, a outra pessoa ímpia, de repente, ela quer sonegar impostos. E isso é só um exemplo, né? E vários outros fatores podem acarretar na dissolução dessa sociedade. E aí, geralmente, quando acontece isso, né, ou ambos ficam com prejuízo, né, ou às vezes uma pessoa pode, de repente, arcar com um maior prejuízo, e é complicado. Então, em toda a nossa vida, a palavra do Senhor, ela nos orienta, né, para que a gente possa fazer tudo de forma orientada, né, por Deus. Tá? Então, o texto que diz, nem deseja a companhia deles, ele está falando, cuidado, né, de estar sempre presente com indivíduos ímpios, cuidado em conviver com pessoas ímpias, cuidado em ter a sua vida exposta para pessoas ímpias, cuidado, olha só, em participar de grupos artísticos, de grupos religiosos, grupos culturais, que as pessoas elas são ímpias, né? Cuidado em fazer uma sociedade, abrir uma empresa com uma pessoa ímpia, né? Então, a Bíblia deixa esse alerta. Prosseguindo, ainda em algumas considerações, nós temos aqui, Deus traz uma negativa enfática, ou seja, uma recusa para aqueles que são seus filhos. O que ele fala? Não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles. Esta recusa, amados, não é sem um motivo, né? O motivo é exposto no versículo 2 de Provérbios 24, porque de repente você fala assim, Wells, por que eu não posso, de repente, falar assim, eu queria ter o que o ímpio tem, ou eu gosto de estar na companhia dos ímpios. O versículo 2 do capítulo 24 de Provérbios, ele fala que isso não é bom, pois destruição é o que planejam os ímpios no coração e só falam de violência. Então, é por conta disso que Deus ele nos orienta, né, em nossas vidas a não estarmos com as nossas vidas atreladas a pessoas ímpias. Uma outra consideração. A orientação de Deus é: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Por quê? Pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Agora, cabe a você tomar uma decisão. Se você quer, mesmo assim, nutrir dentro de você um sentimento de inveja pelos ímpios, e mesmo assim você quer ter uma vida na companhia deles, então você deve se preparar. Se preparar para o quê? Para uma vida de destruição e uma vida de violência. Não é isso, amados, que nós olhamos no mundo, as pessoas que elas não se achegam a Deus, as pessoas que não têm suas vidas orientadas por Deus, parece que tudo o que eles fazem acaba em destruição, né? E às vezes até serem totalmente destruídos, possuem em suas vidas, né, um histórico de violência. Então, é basicamente isso que Deus ele não quer para aqueles que são filhos seus, para aqueles que são realmente filhos, que foram chamados para estar debaixo da sua graça. Então, por isso que ele nos orienta. Ele fala justamente isso. Não tem inveja dos ímpios, não deseja a companhia deles, pois destruição eles planejam no coração e só falam de violência. Tá? Então, tome hoje uma outra decisão, uma decisão de estar na presença de Deus, de buscar conselhos em Deus. Mais uma consideração, se olharmos para o termo destruição, no dicionário fala que é uma ação ou efeito de pôr abaixo aquilo que está construído, é demolir. Então, algo que já foi construído, você vai colocar abaixo. Então, o texto está falando que no caminho, né, desses ímpios, existe violência e destruição. Agora eu vou perguntar para você, quantas pessoas vocês conhecem que passaram uma vida inteira construindo amizades sólidas, uma carreira brilhante,
uma personalidade admirável e uma família feliz. E depois de tudo isso, essas pessoas observaram, né, sem saber o que fazer, tudo acabar em alguns instantes. Ou seja, depois de terem construído, sabe, coisas boas, coisas admiráveis, viram tudo isso sendo destruído. E por que isso ocorre? Geralmente, tudo ocorre por um conselho ímpio, ou seja, um conselho que não tem nada a ver com Deus. Ou também, às vezes acontece por essas pessoas seguirem os próprios instintos. Eu senti no meu coração, eu tenho esse desejo, ou seja, eu tenho essa inclinação. E a Bíblia diz, amados, que o coração do homem é enganoso. Então, se nós dermos ouvido a conselhos ímpios ou dermos vazão aos nossos sentimentos, aos nossos próprios instintos ou às nossas inclinações, de maneira a ceder às concupiscências da carne, nós podemos, então, de repente, observar tudo aquilo que foi construído em algum tempo e por um período de tempo em nossas vidas, ser destruído. Tá? Então, é assim que as pessoas começam a demolir tudo em suas vidas. Né? Então, muitas coisas que eram objeto de admiração pelos amigos, irmãos, esposa e filhos, às vezes começa a ruir. Tá? Por quê? Porque essas pessoas elas não buscaram conselhos em Deus, elas não buscaram a sabedoria de Deus, e sim se entregaram a conselhos ímpios ou aos seus próprios desejos, né? A sua própria concupiscência. Seguindo o pensamento do livro de Provérbios, essas pessoas tornam-se também violentas. Olha só um outro cenário, amados. Quando uma pessoa ela perde a admiração ou aquele respeito natural que ela tinha por tudo que ela era, né? Porque você conhece pessoas que foram, no início, bons esposos ou boas esposas, pessoas que foram bons pais, né? Pessoas que foram, por exemplo, trabalhadores honestos, pessoas que foram bons filhos, né? E por isso, de forma natural, essas pessoas elas eram respeitadas, né? E mais do que respeito, elas tinham uma admiração por outras pessoas, né? Mas por conta de darem ouvido a conselhos ímpios ou às vezes cederem ao desejo do seu coração, a se inclinarem, né, às suas concupiscências, elas perderam essa admiração e esse respeito natural. E aí o que acontece? Quando geralmente eles têm a perda da admiração ou respeito natural, muitos, né, eles começam a tentar empregar força física ou intimidação moral contra as pessoas que antes os admiravam, né? Eles tentam por imposição, né? E não mais de forma natural, né? E quando não conseguem isso, se tornam realmente pessoas violentas. Violentas que eu digo não só no aspecto físico, né? Mas também no aspecto moral, né? Às vezes você pode violentar uma pessoa simplesmente com palavras, né? Você pode expor, de repente, um pensamento totalmente deturpado, né? E, de repente, colocar uma pessoa em uma situação completamente exposta, né? Ou, de repente, você pode falar e aquela palavra que você falou não volta mais atrás. Né? De repente, você pode até pedir perdão, mas a pessoa pode, às vezes, ficar com aquilo a vida inteira na mente. Então, é importante a gente entender isso, que a Bíblia, né, ela orienta que um abismo leva a outro abismo. Então, amados, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor. Precisamos a cada dia seguir
as orientações que a Bíblia ela nos dá para que não só a nossa jornada em 2021, né, mas a nossa jornada durante toda a vida aqui, até o Senhor vir nos buscar, né, ou até, né, chegarmos ao dia de descer à sepultura, possa ser uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida em paz, né? Prosseguindo, nós temos Provérbios 24, versículo 2 e 3, que diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ou inteligência se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O versículo 3 fala assim: com sabedoria se constrói a. Eu vou substituir aqui a casa e vou falar assim: ó, com sabedoria se constrói a vida. Ou seja, com sabedoria, amado, se constrói as amizades, com sabedoria se constrói uma carreira, com sabedoria é que construímos a nossa família. E com discernimento ou com inteligência é que mantemos tudo isso consolidado. Vou usar uma metáfora para tentar, né, explicar e expor de maneira clara esse versículo. A nossa vida é como uma casa de madeira. Você pode ir à internet e acumular conhecimentos, que vamos colocar aqui como sabedoria, para construí-la. Né? Então, hoje, todo mundo vai no YouTube lá e assiste um monte de coisa. Todo mundo hoje né, é um mestre cuca, sabe cozinhar. Todo mundo hoje sabe fazer um monte de coisa, porque vai à internet, vê, né, os procedimentos e com esses conhecimentos ou esse saber, você consegue pôr em prática isso. Então, da mesma maneira, eu quero comparar a nossa vida como uma casa de madeira. Imagine você querendo construir uma casa de madeira, então você vai à internet e vai acumular conhecimentos e sabedoria para construí-la. Mas, olha só, é preciso uma outra coisa que a Bíblia, em Provérbios, fala, que é preciso discernimento ou inteligência para fazer com que a casa de madeira, que representa a nossa vida, tenha durabilidade e resistência. Então, aqui é importante a gente pensar uma coisa, ponderar no seguinte: uma coisa é você construir uma casa, uma outra coisa é você manter essa casa durante anos, né? E manter ela da mesma maneira que você construiu, né? Com a madeira do mesmo jeito, com o mesmo brilho, com o mesmo vigor com que você a construiu. O texto ele traz para a gente o entendimento que uma coisa é você ter conhecimento ou sabedoria para construir o que for em sua vida. Outra coisa é você ter discernimento ou inteligência para você consolidar aquilo que você construiu. Então, nós vamos pensar justamente nisso. Continuando a metáfora, as nossas vidas, assim como as casas de madeira, devem receber um tratamento especial, tanto na área externa e interna, de tempos em tempos. Além disso, é necessário tratar o solo do terreno. Nesse caso, eu vou colocar aqui as nossas bases, né? É necessário que nós possamos tratar. Assim como a casa que vai ser construída, uma casa de madeira, ela precisa que o solo do terreno seja tratado, nós também precisamos tratar as nossas bases, tudo aquilo que nos leva a construir tudo em nossas vidas, antes de receber a casa, que é a nossa vida, para evitar infestações de cupins, né? Então, essa metáfora fala que assim, para que essa casa de madeira ela tenha uma durabilidade, eu preciso, antes de construir, eu tratar o solo, né, para que não haja uma infestação de cupins. Do mesmo modo, eu também preciso, antes de construir várias coisas em minha vida, né, construir um relacionamento, né, conjugal, de repente construir a minha carreira, né, construir de repente, amizades, eu preciso ter minhas bases, né, tratadas. Por quê? Porque se eu não tiver essas bases, né, tratadas, né, aquilo que é o meu alicerce tratado,
eu posso ser corrompido depois por infestações de fatores externos. Eu posso ter muitas amizades, pessoas, eu posso ter, dentro de empresas, algumas sugestões, né? Eu posso ter algumas coisas, né, que sejam me oferecidas e eu posso cair. E, de repente, sem perceber, eu posso ter tudo aquilo que eu estava construindo de forma digna demolido. Né? Por quê? Porque eu não tratei as minhas bases antes de começar a construir todos os outros meus relacionamentos. Então, isso é importante. Nessa metáfora, nós ainda continuamos falando sobre assim, de mesmo modo, muitos usam de sabedoria para construir suas vidas, mas por falta de cuidados com o solo, ou seja, com o local onde construíram suas vidas, são atacadas por fatores externos. Assim como os cupins atacam a madeira de fora para dentro, deixando vários furos, sendo esses a sua marca registrada. Por isso, a qualquer sinal de manifestação desses insetos, como também manifestações de nossas fraquezas, é preciso agir rápido. Efésios, no capítulo 6, versículo 9 e 18, tem um texto que nos orienta muito. Eu vou ler de forma rápida esse texto. Fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, poder do Espírito Santo, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lembra que eu falei agora há pouco, fatores externos? Astutas ciladas do diabo. E o diabo prepara muitas armadilhas. Os fatores externos, né, que são preparados pelo diabo, nos atacam dia a dia. Mas nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para podermos estar firmes, consolidados contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, medite nesse texto, né, que foi lido em Efésios, para que você possa resistir. Amados, pelo conhecimento, né, fala, os seus cômodos se enchem do que é precioso. Esse é o versículo 4 de Provérbios 24, e agradável. Ainda com a metáfora da casa, que representa a nossa vida, podemos imaginar os cômodos, aquilo que em nós oferece comodidade, conforto, aquilo que é agradável, confortável, como algo precioso, ou seja, de alto preço, de grande valor. Então, cultive em você coisas boas. Por quê? Para que as pessoas que cheguem em sua vida, elas possam enxergar, assim como se entrassem na sua casa e passeassem pelos cômodos da sua casa, elas possam observar os detalhes, e que esses detalhes dentro de sua vida sejam coisas preciosas e agradáveis, é o que Provérbios ele fala. Como superar as dificuldades da nossa vida? Os aspectos já citados para superar as dificuldades da nossa vida diária são sabedoria, estratégia e força. Sabedoria, na Provérbios 24, 5, fala que o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Na Bíblia de Genebra, ela fala um pouquinho diferente. Ela fala assim: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto, de constituição física muito forte, resistente, potente ou vigoroso. Na realidade, o poder aqui
né, que olha só, a Bíblia diz, mais poder tem o sábio do que o forte. Às vezes a gente pode ser intimidado por pessoas que parecem fortes, mas a Bíblia diz que quem é sábio tem mais poder. O poder, ele pode ser uma força física ou pode ser uma força moral, pode ser, o poder pode ser uma influência que você tem ou valimento. Eu gostei desse termo valimento, porque valimento é a capacidade de influenciar alguém ou uma situação para a obtenção de algum resultado favorável a um terceiro. Valimento também significa prestígio. Então, é isso que a Bíblia fala, que você tem a capacidade de influenciar alguém ou uma situação. Então, mesmo que você esteja dentro de uma problemática e, de repente, você não saiba como resolver, se você buscar em Deus, Deus ele vai te dar sabedoria. E essa sabedoria, ela vai te dar poder para você conseguir sair dessa situação. Falta de sabedoria. Tiago 1, do 5 a 8, fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. E esse alguém, que é o alguém que duvida, ele tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Amados, eu entendo que caberia aqui uma outra ministração falando sobre mente dividida, mas eu só quero que vocês entendam o seguinte: o texto diz que quem duvida não tem fé, e esse que não tem fé é alguém que tem mente dividida e é instável, não é constante, ele muda sempre a posição da sua vida, ele varia frequentemente em tudo aquilo que ele faz. Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele esclarece que o cristão não pode viver com a mente dividida. Josué esclarece que nós precisamos tomar uma decisão. Ele fala para a nação de Israel o seguinte: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Só que ele e a sua família tomam uma decisão. Ele fala assim: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Observe que o texto de Tiago fala sobre mente dividida. Então, nesta noite, a minha oração vai ser para que Deus não deixe a sua mente dividida e que você tome a mesma decisão que Josué tomou, tá? Depois de sabedoria, que é uma coisa que você precisa pedir, a Bíblia fala sobre estratégia. Provérbios 24, 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Olha só, quem sai à guerra precisa de orientação. Orientação é uma prescrição da maneira que nós vamos se organizar para algo. É uma instrução, é uma regra. Então, isso não é muito difícil. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem uma instrução. Só que, olha só, fazendo uso de outra metáfora, nós podemos dizer que a nossa vida é como uma guerra. Ou seja, a nossa vida é um combate, é uma peleja, a nossa vida é cheia de conflitos. É muito fácil uma nação criar ou entrar em uma guerra, como também é muito fácil nós criarmos em nossas vidas combates, pelejas e conflitos. O difícil, amados, é a gente ter vitória, conseguir sair desses problemas que a gente criou, né? O grande problema a ser resolvido quando se está guerreando contra algo ou alguém é que estratégia usar. Neste caso, mesmo sendo prudente, podemos nos encontrar em meio a grandes conflitos da vida. E eu entendo que quando estamos em conflitos, nós, às vezes, paramos e pensamos e refletimos o que fazer, né? Então, olha só, a parte B de Provérbios 24, 6 diz que com muitos conselheiros se obtém a vitória. Ou seja, a estratégia para a nossa vitória em meio aos conflitos ou dificuldades da vida é procurar aplicar em nossas vidas sábios conselhos. É para isso, amados, que a igreja existe.
É para isso que existe o pastor da igreja, é para isso que existe os líderes, é para isso que existe a palavra de Deus que orienta esses homens, é para isso que existe o cristianismo, para que a gente possa nos orientar, para que dentro das nossas igrejas existam pessoas que possam orientar outras pessoas em suas vidas. Então, a estratégia não é buscar conselhos fora da nossa igreja, fora da comunidade cristã, fora, né, da Universal Assembleia dos Santos, né, buscar conselhos ímpios. A estratégia é buscar conselhos santos, conselhos de Deus, orientação bíblica, para que possamos receber ainda mais poder do Espírito Santo. Eu tenho vários slides aqui falando sobre estratégias, né? Desde ontem eu estou escrevendo isso, mas o tempo não vai dar. Então eu vou pular para a última temática, que depois da estratégia, nós procurarmos força. Provérbios 24:10 fala assim: se você vacila, ou seja, se você se mostra fraco no dia da dificuldade, como será limitada ou como será pequena a sua força? A nota na Bíblia de Genebra diz assim: se o poder avigorado é um sinal de sabedoria, ou seja, quando uma pessoa, em meio a tantas tribulações, a tantos problemas, você percebe que ela é uma pessoa que se mostra, né, acima dos problemas, ou seja, ela tem esse poder avigorado. Isso a gente pode olhar e falar assim, essa pessoa é sábia, porque mesmo passando por dificuldades, ela se mantém firme, constante. Então, se o poder avigorado ele é um sinal de sabedoria, conforme diz o versículo 5, então a força pequena, ou seja, a fraqueza, né, os pés vacilantes, em tempos de crise, indica que estamos com falta de sabedoria ou estamos perdendo a sabedoria que Deus ele tinha colocado em nossas vidas. Então nós precisamos dobrar o joelho e pedir a Deus mais sabedoria para que possamos resistir no dia mau às afrontas do inimigo. Em 2021, em todos os anos que virão, para termos mais poder do Espírito Santo, para poder superar as dificuldades da vida diária, é necessário executar o que está em Provérbios 24, do versículo 1 ao versículo 14, estendo aos demais versículos, e eu quero concluir citando Provérbios 24, do versículo 13 e versículo 14, que diz assim: assim como o mel e o favo é doce ao paladar, saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma, ou seja, a sabedoria será boa para a sua vida diária. Se você a encontrar, ou seja, se você encontrar a sabedoria, certamente haverá futuro para você. Ou seja, nós estamos falando de uma vida próspera para o ano de 2021, né? É uma vida cheia do poder do Espírito Santo. E esse texto fala que se você achar a sabedoria, certamente haverá futuro. Então, futuro é o que está por vir. Como nós estamos começando esse ano de 2021, então esse ano ele ainda não terminou, né? Esse ano está em nosso futuro. E a palavra do Senhor fala que se você encontrar a sabedoria que vem de Deus, certamente haverá futuro para você. Ou seja, haverá mais poder do Espírito Santo para superar as dificuldades da sua vida diária. E a sua esperança, que é Deus, não vai decepcioná-lo. Ou seja, Deus, ele não vai deixar com que você fracasse. Amém, amados? Que Deus, ele possa ter falado ao seu coração, né? Eu pulei alguns slides, mas Deus, ele permitiu que todos os temas que eu tinha para abordar fossem abordados, né? E que Deus, ele possa manter a sua vida
debaixo da orientação dele, né? Faça essa oração neste momento. Senhor Deus e Pai, nós finalizamos, Senhor Deus, essa reflexão deste dia, Senhor Deus, orando, Senhor Deus, pela comunidade cristã, não só pela Igreja O Brasil para Cristo de Calmon Viana ou a Igreja O Brasil para Cristo de Nova Poá, mas nós, Senhor Deus, intercedemos por toda a Igreja de Cristo, Senhor Deus amado, que está espalhada, Senhor Deus amado, por esse planeta. Que, Senhor Deus amado, haja, Senhor Deus, um compromisso desta igreja com a tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, entender que o conselho, a estratégia para vencermos as dificuldades da nossa vida, a estratégia não está, Senhor Deus, em conselhos ímpios, não está, Senhor, em expor a nossa vida a outras pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho, que não têm, Senhor, compromisso com o Senhor. Pelo contrário, Senhor Deus, nós precisamos estar debaixo, Senhor Deus amado, da tua orientação. Nós devemos buscar a sabedoria em ti, Senhor Deus amado, e que a tua igreja venha fazer isso, porque o Senhor é a fonte do saber. E que, Senhor Deus amado, toda a estratégia em nossas vidas, Senhor Deus amado, seja também orientada pelo Senhor. Que o teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor Deus amado, ele venha agir de uma maneira ainda mais efetiva em nossas vidas, Senhor Deus. Que o poder do teu Santo Espírito, assim como nos discípulos que estavam aguardando ali, onde é citado no livro de Atos, um derramar, uma economia diferente, Senhor, um poder que os levaria a sair e pregar o Evangelho sem medo, sem, Senhor, intrepidez. Então, Senhor, nós também pedimos que esse agir, Senhor Deus amado, sobrenatural, de uma forma potente, Senhor Deus, em nossas vidas, seja uma realidade daqui, Senhor Deus, para frente, e que nós possamos ser guiados, e que esse Santo Espírito nos dê estratégia, Senhor Deus amado, para resolvermos todos os problemas, para resolvermos todas as dificuldades da nossa vida, Senhor Deus amado. E que este poder, Senhor Deus amado, seja um poder que haja não de forma, Senhor Deus amado, física, como muitos usam no mundo, a força física, Senhor Deus amado. Mas a tua palavra nos orienta que a nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue. Então que esse poder haja em nossas vidas, Senhor Deus amado, de forma ética, de forma moral, de forma, Senhor Deus amado, contundente, que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e assim como uma casa, elas possam apreciar, Senhor Deus, como se estivesse apreciando os cômodos, apreciar coisas valiosas e coisas maravilhosas que o Senhor tem feito e colocado em nossas vidas. Senhor Deus, restaura a sua igreja, aviva, Senhor Deus amado, a tua obra em nossas vidas no decorrer do ano de 2021. E que o Senhor levante, Senhor Deus amado, e tire o medo, tire a vergonha, Senhor, de muitos, de levar adiante a tua palavra, de levar adiante o evangelho e de expor o cristianismo, Senhor, como deve ser exposto. Senhor Deus amado, venha agir, Senhor Deus, ainda mais na vida da tua igreja. É o que nós pedimos e agradecemos, Pai amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Espero que o Senhor, com certeza, tenha falado a vida de vocês e que essas palavras, elas tenham efeito, faça grande diferença na vida de vocês em todo 2021, tá bom? Paz do Senhor, né? Tem as meninas aqui, acho que dá paz do Senhor. Deus abençoe vocês.